Oi pessoal, boa noite, eu sou a professora Tainá, professora de História, e hoje vamos falar de alguns conceitos históricos que podem te ajudar a estudar as próximas matérias, tá bom? Vamos falar sobre o que é mercantilismo, capitalismo e socialismo, tá? Vamos começar. Quando a gente estudou a Idade Média, a gente estudou que naquele período a organização econômica vigente mais comum era o feudalismo, tá? Não que todos os estados europeus vivessem o feudalismo ou que todos os locais no mundo vivessem o feudalismo, mas na Europa, tá? O feudalismo era comum em alguns locais, tá? Cada um com algumas características peculiares, mas era um tipo de organização que perdurou, tá? Durante um bom tempo, tá? E ao final da Idade Média, nós temos a ascensão da burguesia, que são os comerciantes. Com a ascensão da burguesia, foi possível que os estados nacionais europeus começassem a se fortalecer, tá? Originando o que temos hoje, tá? Os países europeus, tá? Mas nós usamos a palavra estado para ficar um pouco mais correto, tá? De se entender. Enfim. Esses estados europeus foram se fortalecendo, se formando, tá? Nesse período que é o final da Idade Média. E uma das características marcantes dessa época é o mercantilismo, tá? O mercantilismo, o que é, tia? O que é mercantilismo? Calma aí que eu vou te explicar. O mercantilismo pode ser definido como conjunto de ações, tá? Dos governos daquela época para tentar fortalecer os estados, tá? Os estados absolutistas, que tinham como a figura central, a figura de liderança, um rei, tá? Então, quando você estuda mercantilismo, você estuda absolutismo. Tá, e quais foram essas estratégias? Foram várias, tá? A implementação de uma moeda. Qual seria a moeda? Essa moeda era baseada em metais preciosos, tá? Então, podemos dizer que o metalismo é uma das características do mercantilismo. O mercantilismo originou o capitalismo, tá? Então, muitas pessoas conhecem o mercantilismo como capitalismo comercial. E tendo essa base no metalismo, tá? Na busca por metais preciosos, é claro que o homem europeu não ia ficar ali só na Europa, né? Ele começou a expandir a sua exploração ao longo do mundo. Então, uma das características dessa época também são as grandes navegações e a expansão marítima, tá? Isso nós chamamos também de colonialismo, porque esses europeus começaram a sair da Europa e colonizar outros locais, tá? Eles usam a expressão colonizar porque seria mais refinada, tá? Mas não deixa de ser uma exploração. Então, os europeus começaram a chegar aqui na América, na África, na Ásia, sempre visando a obtenção desses metais preciosos, tá? E, além desses metais preciosos, eles também encontraram especiarias. E essas especiarias que não tinham como ser cultivadas na Europa, começaram a fazer grande sucesso, né? Deixando eles mais ricos ainda. Tá, mas você acha que o europeu chegou nesses locais e todo mundo aceitou pacificamente? Tá, podem me explorar? É claro que não, né, gente? Teve aí guerras e embates por causa disso. E para tentar fortalecer essa política de exploração, o europeu criou o que a gente chama de protecionismo, tá? O que seria o protecionismo? Era meios de monopolizar o comércio, fazendo com que essas colônias exploradas, né, na América, na África, na Ásia, enfim, comercializassem só com eles, tá? Só com a bênção deles. Então, o metalismo e o protecionismo são características marcantes do mercantilismo. Tá, tia, mas qual outra medida foi tomada? O intervencionismo estatal. Tá? Mesmo que a burguesia tivesse essa liberdade de exploração, o Estado, né, absolutista europeu, para se fortalecer, tinha que botar o dedo lá e se meter, tá, nessas transações para poder, né, enriquecer. E uma medida muito importante que cai em prova, tá? Uma medida muito importante é chamada de
balança comercial favorável, tá? O que é a balança comercial favorável? É aquela medida de tentar exportar mais do que importar. Agora nós vamos falar sobre o que é capitalismo, tá? Que é a cria aí do mercantilismo. O capitalismo é um sistema econômico, tá? Que orienta a produção, orienta os meios de trabalho, orienta o consumo, enfim, ele está impregnado na nossa sociedade, tá? A maioria das sociedades atuais bebem do capitalismo. Mas calma aí que eu vou te explicar. O objetivo central do capitalismo é o lucro e a acumulação de riquezas. Como que isso pode se dar? Através da propriedade privada, tá? É privatizado não só propriedades falando em casas, enfim. Nós estamos falando de meios de produção, como máquinas, terras, relações industriais. E uma das bases do capitalismo é a exploração do capital, né, que são os investimentos, exploração de recursos naturais e de mão de obra, tá? Estamos falando dos trabalhadores proletários. Teoricamente, os custos, tá, são distribuídos entre os burgueses, tá, que são comerciantes, empresários, e os trabalhadores, os proletários. Mas, na prática, a gente sabe que não é bem assim, tá? Tô falando do capitalismo em sua forma utópica. Para se caracterizar esse sistema econômico, é preciso que não haja interferência estatal, ou seja, o Estado não mete o bedelho lá nas relações comerciais e os empresários, né, os burgueses, eles têm liberdade de agir como quiser. Tem gente que defende que isso é favorável, ao passo que deixa a concorrência maior e os preços menores. Também é considerado no capitalismo a lei da oferta e da procura, também chamado de lei da oferta e da demanda. A crítica maior ao capitalismo é que, na prática, os preços não decaem tanto como a população gostaria, porque a concorrência ela é muito desleal, tá? No sentido de que deveriam haver várias empresas concorrendo, na prática, acontece de uma ou duas monopolizarem aquele mercado e instituírem o preço que quiser, tá? Por exemplo, existe o refrigerante Fanta, né? Fanta uva, Fanta laranja, Coca-Cola. Existem marcas de tênis, enfim, mas todos são da Coca-Cola, tá? Ela detém esse monopólio. Então é muito difícil de brigar com esse tipo de empresa na prática, tá? Brigar de igual para igual. E o capitalismo, ele também apresenta crises cíclicas, tá? O que são crises cíclicas? O capitalismo entende que de tempos em tempos vai ser inflacionado, os preços vão ser inflacionados e, enfim, a população vai sofrer aquele desgaste das mercadorias, enfim, ocasionando inflações e crises, né? Enfim, no geral. Agora vamos falar do socialismo, tá? Porque o socialismo ele surgiu como se fosse uma tentativa de confronto ao capitalismo, tá? Estudiosos da época, que é mais ou menos aí por 1800 e pouco, tá? Eles estavam insatisfeitos com as condições de trabalho que o capitalismo demandava, tá? Era uma exploração enorme, péssimas condições, muitas horas de trabalho para um salário minúsculo, enfim. Então, esses estudiosos começaram a entender que deveria haver uma solução ao capitalismo, tá? Então, esses estudiosos são divididos em dois grupos, que nós chamamos de socialistas utópicos e socialistas científicos. Tá, quem são os socialistas utópicos? Saint-Simon, Charles Fourier e Robert Owen. Vamos falar particularmente de Saint-Simon. Ele não era a favor do fim da propriedade privada, tá? Como muitos pensam. Também não era a favor de revolução. Ele só tentou estudar um meio que a população mais pobre, né, e os trabalhadores
tivessem condições sociais um pouco melhores comparadas a dos burgueses e das classes privilegiadas, que eram a nobreza e o clero. Já Charles Fourier, ele defendia sociedades independentes, tá? Ou seja, ele não bebia aí dessa ideia de Estado absolutista, ele defendia essas sociedades independentes, e ele não era a favor de uma igualdade 100% absoluta, tá? Ele entendia que os seres humanos são diferentes e que cada um deveria viver de acordo com o seu esforço, né? Mais ou menos isso daí. Já Robert Owen defendia essas comunidades independentes, tá? Essas sociedades independentes, mas ele era a favor de uma igualdade absoluta, sim, tá? 100%. Tá, mas aí ele não estava sonhando demais? Pode ser. Mas o critério que ele se baseava para a criação dessas sociedades seria o etarismo, tá? Que é o critério da idade. A hierarquia dessas sociedades deveriam se basear na idade das pessoas. E para ele, nessas sociedades, a moeda de troca era horas de trabalho, tá? É igual o que você tem hoje em dia chamado de banco de horas. Esses foram os cientistas do socialismo, tá? Que estudaram o socialismo de forma utópica. Agora vamos falar dos estudiosos cientistas, que foram Marx e Engels. Marx criticava o socialismo utópico, tá? Porque ele alegava que o socialismo utópico não apontavam soluções práticas, tá? No dia a dia. Então, juntamente com Friedrich Engels, ele defendia a ideia de luta de classes, tá? O que é luta de classes? Marx dizia que a história da humanidade é a história da luta de classes, tá? E que dentro da sociedade capitalista existia a luta entre o proletariado e os burgueses, sendo os burgueses opressores, tá? Que dificultavam a vida do proletariado. Numa relação de trabalho que deveria ser de igualdade, tá? Não havia igualdade. Então, Marx dizia que essas injustiças só iriam acabar quando acabasse o capitalismo e, consequentemente, os trabalhadores tomassem o poder através de uma revolução. Ele achava que o proletariado era a única classe social capaz de acabar com isso, tá? E no momento dessas revoluções, em que os trabalhadores começassem a tomar o poder, haveria uma passagem do socialismo, tá, para o comunismo. Por isso que quando você estuda socialismo, você estuda comunismo, tá? O comunismo é aquele momento ápice do socialismo em que todos os meios de produção são estatizados, tá? Para que a população seja detentora disso daí. E não há a questão do lucro, tá? Que é muito forte no capitalismo. Então, a estatização dos meios de produção é uma das bases do socialismo. Bom, após o período da Guerra Franco-Prussiana, alguns trabalhadores de Paris tentaram instaurar uma sociedade socialista, tá? Foi chamada a Comuna de Paris. Mas, infelizmente, isso não durou muito tempo, tá? Esses trabalhadores, claro que eles defendiam melhores condições de trabalho, mais igualdade entre essas classes sociais. Eles defendiam que as classes mais pobres vivessem melhor, ao passo de que as camadas mais ricas, tá? Os burgueses, usufruiriam disso também, tá? Porque os mais pobres vivendo melhor, os mais ricos também, consequentemente, viveriam melhor, tá? Então a Comuna de Paris foi uma experiência, mas que durou apenas 70 e poucos dias. E essa reunião de trabalhadores foi chamada de Primeira Internacional, tá? Marcando essa primeira tentativa de experiência socialista. Depois, uma experiência que chegou a dar certo foi a Revolução Russa, que foi o tema da última aula que eu gravei aí, há maior tempão, né? Desculpa, gente, pela ausência. Mas, enfim, na Revolução Russa, Lenin conseguiu instaurar algumas medidas do socialismo para que houvesse uma mudança, tá? Naquele regime que já estava super ultrapassado, né? O czarismo na Rússia. E depois dele também Stalin, com aqueles planos quinquenais, tá? Que foi uma medida econômica, conseguiu transformar a Rússia numa roça para uma superpotência que chegou até a Lua. Enfim, essas foram as definições de
mercantilismo, capitalismo e socialismo. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Espero que não me acusem de ser tendenciosa e tal. Mas enfim, se acusarem também, let it go, né? Fazer o quê? Um beijo, tchau, tchau e até a próxima aula.